Eu estou abrindo aqui os arquivos dos exercícios, caso vocês queiram tirar dúvida também, a gente pode fazer alguns. Nesse primeiro momento, a gente vai relembrar as expressões algébricas. Então, a gente vai relembrar adição. A gente vai relembrar esses aqui primeiro, ó. Que a gente vai relembrar. A gente vai relembrar adição e subtração. Esse aqui a gente fez na escola ainda, antes da pandemia, certo? E multiplicação de polinômios, a gente começou a fazer pela plataforma, certo? Então, a gente vai explicar um pouco, principalmente, a gente vai começar por multiplicação de polinômios. Então, caso vocês queiram copiar também, fiquem à vontade para vocês copiarem e tirar as dúvidas. Certo. Então, na multiplicação de polinômios, que a gente tinha colocado para vocês na plataforma, se vocês olharem no caderno de vocês, na multiplicação de polinômios, a gente trabalha com a distributiva, a propriedade de distributivo. O que significa isso? Nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho A, que está multiplicando x mais y, certo? Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu vou pegar o termo, que é o A, e vou multiplicar com o x, o A vou multiplicar com o y. Então, eu vou ficar com AX mais AY. Eu fiz a distributiva. Multipliquei o A com os dois. Certo? Na segunda parte, nesse segundo exemplo, eu tenho x mais y vezes A mais B. Certo? Vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o meu x, vou multiplicar pelo A e pelo B, vou pegar o y, vou multiplicar pelo A e pelo B, certo? Então, a primeira parte aqui, vou multiplicar o x pelo A, xa. Vou multiplicar o x pelo B, xb. Segunda parte, vou multiplicar o y pelo A, YA. Vou multiplicar o Y pelo B, YB. Então, na multiplicação, quando a gente faz a distributiva, eu pego o termo, primeiro termo, multiplico por todos, pego o segundo termo, que é o Y, e multiplico por todos. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho para vocês copiarem. Caso vocês tenham dúvidas, mandem ali no inbox para eu responder vocês. Por enquanto, vocês estão conseguindo entender? Vocês têm alguma dúvida? Então, eu vou mostrar alguns exemplos a mais para vocês verem. Ó, eu fiz alguns exemplos, caso vocês queiram copiar. O segundo exemplo é quando eu tenho um número multiplicando letras, eu vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar o 3 pelo x, 3x, e o 3 pelo y, 3y. Tá, então, vocês estão com bastante dificuldade em frações. Então, depois desses exemplos aqui, eu já vou entrar em fração para vocês verem como que a gente vai fazer. Que fração realmente a gente precisa de mais um tempinho para pegar. Então, da multiplicação, vocês conseguiram ir bem. Todo mundo também está com a mesma dúvida igual a Camila sobre fração? Então, agora a gente vai passar por fração algébrica. Ó. O que são frações algébricas?
é uma expressão algébrica na forma de fração em que o denominador apresenta pelo menos uma incógnita e ela é diferente de zero. Então, o que significa? Lembra que eu falei para vocês que fração também é uma divisão. Então, a gente sempre tem que lembrar isso. Fração é uma divisão. Eu tenho essa fração aqui, essa primeira. 2 sobre x, certo? Então, quando vocês veem aí 2 sobre x, ele fala que o denominador, essa parte de baixo da fração, tem que ter pelo menos uma incógnita. Lembra que quando a gente falou sobre incógnita, significa que é letra? Então, na parte de baixo tem que ter pelo menos uma letra. Então, se a gente olhar aqui, tá certo, tem uma letra. E ele tem que ser diferente de zero. Então, a parte de baixo, que é o meu x, tem que ser diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Porque quando eu fizer a divisão do 2 divididos por x, e se esse x é zero, quando eu fizer a divisão 2 divididos por zero, ela não vai existir. Por isso que a parte de baixo da fração tem que ser diferente de zero, certo? Agora, na segunda parte, eu tenho também a fração x vezes y sobre x menos 6. A gente tem que lembrar que a parte de baixo, o denominador, tem que ser diferente de zero. Então, é toda a parte de baixo, não é só a letra. Eu tenho que levar em consideração toda a parte de baixo. Nesse segundo exemplo, a parte de baixo é x menos 6. Então, é x menos 6 diferente de zero, certo? Então, x menos 6 tem que ser diferente de zero. Para que isso seja diferente de zero, eu preciso isolar o meu x. Quando eu isolo o x na linha de baixo, ó, x diferente de zero. O 6, que é menos, passa mais. Então, significa que o x tem que ser diferente de 6 positivo. Se eu colocar o 6 aqui, ó, na parte de baixo, eu fico com 6 menos 6. E 6 menos 6 é zero. E eu sei que eu não consigo dividir nenhum número por zero. Por isso que ele tem que ser diferente de zero, certo? Vou deixar aqui um pouquinho para vocês copiarem. E logo a gente entra em fração para tirar algumas dúvidas com vocês também. Vocês estão conseguindo entender bem? Se vocês estão com alguma dúvida dessa parte? Se já conseguiram copiar também, avisem para eu passar para frente. Tá. Então, beleza. Então, vamos para a simplificação das frações. Vamos ver aqui qual das duas que eu vou trabalhar com vocês. Trabalhar com essa aqui que fica mais fácil, certo? Então, agora a gente vai trabalhar com simplificação das frações. Então, eu vou pedir para que vocês copiem primeiro a parte aqui, ó, que está em preto. Essa fração, 10x vezes y mais 5x, divididos por 20x vezes y mais 10x, certo? Então, eu tenho essa fraçãozinha aqui. O que acontece? Eu preciso simplificar ela. Quando a gente fala em simplificar a fração, eu tenho que diminuir ela, deixar ela o menor possível. Quando eu olho para essa fração primeiro, eu consigo olhar e ver que todas elas têm na tabuada do 5. Então, eu posso simplificar, dividir tanto em cima quanto embaixo por 5. Quando eu faço isso, eu fico com 10 divididos por 5, 2. E vou repetir as letras. 5 divididos por 5, 1. E repito a letra.
A parte de baixo, a mesma coisa. 20 divididos por 5, 4. 10 divididos por 5, 2. Então, aqui, nessa segunda parte, eu já consegui simplificar ela, certo? Eu já consegui simplificar ela. Ela já diminuiu se a gente olhar. Agora eu olho para essa fração, essa segunda fração. Qual é a letra que está em todos os termos? Que é igual em todos os termos? A letra que é igual em todos os termos é a letra X. Ó, pode olhar aqui na de cima, tem 2x, x, 4x e 2x. Então, significa que nessa expressão eu ainda consigo eliminar. Quem que eu consigo eliminar? O x. Porque quando eu divido x divididos por x, vai dar 1. X divididos por x dá 1. X divididos por x, 1. E x divididos por x, 1. Então, em todos os lugares onde eu tinha a letra x, quando eu dividir por x, eu coloco 1. Que foi como eu coloquei aqui na segunda parte, certo? Eu repeti o 4 e o y, coloquei o 1 no lugar do x. Repeti o 2, coloquei o 1 no lugar do x. Na parte de cima, eu tinha o 2 e o y, eu repeti. No lugar do x, eu coloquei 1. E nesse x, agora eu coloquei 1. O que significa? Eu dividi tanto em cima quanto embaixo por x, certo? Que eu fiquei com essa expressão aqui. 2 vezes y vezes 1 mais 1. 4 vezes y vezes 1 mais 2 vezes 1. Quando eu fizer as multiplicações, 2 vezes 1, 2. Repito o y. Mais 1. Mais 1. 4 vezes 1, 4. Repito o y. 4y. E 2 vezes 1, 2. Então, dessa fração que eu tinha aqui, bem grandona, eu vou ficar com essa agora, simplificada. Então, simplificação de fração, eu tenho que deixar ela menor possível, certo? Então, eu vou deixar aqui para vocês copiarem a primeira. Copiem a primeira para eu explicar de baixo. Vocês estão conseguindo entender bem? Tiverem dúvida, por favor. Camila, você não entendeu a parte que eu divido o x aqui ou essa parte da multiplicação? Quando eu coloquei o 1 no lugar do x? Ó, eu vou explicar de novo. Ah, da multiplicação. Tá, ó. Eu vou fazer em outra folha aqui para você enxergar melhor. Vou colocar aqui. O que eu fiz? Quando a gente olhou nessa fração aqui, ela tem o x em todas elas, ó. Tem x aqui, tem x aqui, tem x aqui e tem x aqui. Eu posso dividir por x. Como que eu faço essa divisão? Vou fazer assim. Vou mostrar aqui. Eu tenho x, vou dividir por x. Ó, eu tenho que pensar que eu tenho isso aqui. Eu tenho x e estou dividindo por x. Qual que é o número que eu multiplico por x que dá o próprio x? Seria o número 1. Então, eu tenho o número 1. Quando eu multiplico 1 vezes x, dá x. Então, significa que nessa divisão que eu fiz aqui, ó, x divididos por x deu
1. X divididos por x deu 1. X divididos por x deu 1. E x divididos por x deu 1. Certo? Por isso que eu coloquei o 1 no lugar do x. Porque x divididos por x é 1. Então, eu coloquei aqui o 1 no lugar do x. Aí fiz 4 vezes 1, 4. 4y. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Repito a letra, 2y. Mais o 1 que já tinha lá. Certo? Agora, eu podia simplificar essa aqui por 4? Essa aqui é a pergunta. Olha, eu tenho 2, eu tenho 4, eu tenho 2. Eu podia simplificar essa fração por 2. Não, eu não posso, porque eu tenho que ter pelo menos um 2 em todas elas. E aqui eu tenho o número 1. E a gente sabe que o número 1 e o número 2 são primos entre si. Entendeu? Então, agora vamos fazer o outro exercício, a parte de baixo. Essa aqui, ó, tem várias letrinhas. Então, eu tenho 18 vezes x ao cubo vezes y ao quadrado, divididos por 12 vezes x ao quadrado vezes y. Então, primeiro, eu tenho que olhar assim. O 18 e o 12, eles são divisores de que números? Do 2, do 3 e do 6. Então, ele tem 3 possibilidades. O 2, o 3 e o 6, certo? Ele tem nessas 3 tabuadas. O que fica mais fácil para a gente, porque daí eu já consigo diminuir ela inteira, é o 6. Eu coloco na plataforma assim. Eu digitalizo essas folhas para vocês e coloco lá na plataforma. Pode deixar que eu coloco sim. Então, eu vou dividir, simplificar primeiro essa fração por 6. Quando eu fizer 18 divididos por 6, eu vou ficar com 3. Quando eu fizer 12 divididos por 6, eu fico com 2. Lembra? A gente sempre tem que lembrar. Fração é uma divisão. Então, aqui eu tenho x ao cubo divididos por x ao quadrado. Como que a gente faz regra de potenciação quando é divisão? Eu vou repetir a base. Quem é a minha base? O x. Vou repetir a base, o x, e vou diminuir os expoentes. 3 menos 2, 1. A mesma coisa nessa parte. Y divididos por y. Só que aqui é y ao quadrado. Y ao quadrado divididos por y. Mesma base, vou repetir o y. 2. Qual é o expoente do y quando aparece? 1. Então, 2 menos 1, 1. Certo? Então, quando eu reduzi essa fração, eu fiquei com 3xy divididos por 2. E um detalhe que é muito importante que vocês têm que marcar. Eu só consigo fazer essa regra de potenciação aqui com as bases do x e do y quando ele está assim, ó. Quando ele está uma multiplicação, tá vendo? 18 está multiplicando x, que está multiplicando y. Eu não vou conseguir fazer isso na parte de cima. Por que eu não vou conseguir fazer isso na parte de cima? Porque eu tenho o sinal de mais entre os dois termos, certo? Tudo bem até aqui? As atividades que eu mandei, vocês podem fazer no caderno mesmo, marcar como concluída, e daí vocês têm meu e-mail. Vocês podem mandar as atividades pelo meu e-mail. Quando o professor explica, fica muito mais fácil. Quando a gente vai fazer sozinho, a gente não consegue fazer. Eu super entendo vocês. Ainda mais agora que
A gente não está em sala de aula, né? A Laura não entendeu a última, essa aqui. Então, vamos lá. Vou explicar de novo para você. Eu tenho essa fração inteira aqui, ó. Quando a gente falar em simplificação de fração, eu tenho que pensar assim, Laura, que eu tenho que diminuir essa fração, deixar ela a menor possível. Então, eu tenho que olhar aqui. Eu tenho primeiro os números, o 18 e o 12. O 18 e o 12 estão na tabuada do 6, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o 18 por 6 e o 12 por 6. Então, 18 divididos por 6, 3. 12 divididos por 6, 2. Certo? Aí agora eu tenho que olhar as letras. Eu preciso também simplificar essas letras. De alguma forma eu tenho que deixar elas menores. Então eu tenho que olhar aqui. Agora eu tenho x sobre x ao cubo sobre x ao quadrado. X ao cubo sobre x ao quadrado é uma divisão. A gente pode marcar, Camila, para segunda-feira no Zoom também, se vocês quiserem, que assim vocês conseguem me ver melhor. Mas aí a gente pode colocar mais tempo, talvez, eu não sei quanto tempo é de tempo limite, mas a gente pode fazer pelo Zoom, sim, sem problema. Segunda-feira, eu marco para vocês lá na plataforma, a gente pode fazer na segunda-feira sem problemas. Daí eu mando para vocês na plataforma o horário certinho para vocês, como que vocês querem fazer. Certo? Então, vocês conseguiram compreender bem essa parte da simplificação? Então, eu vou passar para frente, vou colocar um pouco sobre produtos notáveis para vocês, só mais para vocês verem os conteúdos. Aí, segunda-feira, a gente pode fazer sim pelo Zoom, porque daí vocês conseguem ver melhor. E daí vocês podem tirar dúvida também, certo? Então, eu vou para frente, vou trabalhar com produtos notáveis agora, certo? Então, eu tenho aqui para vocês, ó, um quadrado, certo? Só que esse quadrado, ele está dividido em várias partes. É bom vocês também fazerem esse desenho desse quadrado para vocês terem no caderno, para vocês verem qual que é o processo do produto notável. Então, o que é o produto notável? Ele fala, a primeira parte do produto notável que a gente vai trabalhar é o quadrado da soma, certo? Então, vou colocar aqui o quadrado da soma. Então, agora a gente vai trabalhar com o quadrado da soma. É bom saber o horário que vocês têm feito aqui no Zoom para a gente fazer também. A gente pode até fazer por 1 hora também, até mais, porque matemática tem que ter mais tempo para vocês conversarem, para vocês tirarem dúvidas, né? Tá. Então, agora eu tenho aqui. E eu preciso do quadrado da soma. Como que eu faço isso? Então, eu tenho o quadrado maior, só que esse quadrado maior, ele é feito da seguinte forma. Um quadrado maior, um quadrado menor e 2 retângulos. Tudo isso está dentro do quadrado, certo? Esse lado de cima desse quadrado, ele mede uma parte mede A e a outra parte mede B.
Como o quadrado são lados iguais, significa que o outro lado também tem que valer A e o outro lado também tem que valer B. Agora a gente sabe que quando eu quero a área desse quadrado inteiro, o que que eu faço? Eu faço lado vezes lado. Mas como que eu sei o valor desse lado inteiro? Como que eu sei o valor desse lado inteiro? Eu preciso somar as duas medidas. Então, eu vou ficar com A mais B. Então, eu fico com A mais B. E esse outro lado também. A mais B. Ó, então, significa que esse lado inteiro agora vai valer A mais B. E esse lado inteiro vai valer A mais B. Agora eu sei quanto que vale os lados desse quadrado. A área desse quadrado eu sei que é lado vezes lado. Então, eu vou ficar com a multiplicação dessa forma. Então, eu vou ficar com a multiplicação dessa forma. Lado vezes lado. Esse lado aqui, A mais B, vezes A mais B. Isso aqui a gente já sabe fazer. Eu sei fazer a multiplicação desse vezes esse. É a parte de multiplicação de expressões. Lembra que vocês já fizeram? O que eu faço? Eu vou pegar o A, vou multiplicar pelos 2, e vou pegar o B e vou multiplicar pelos 2. Então, produto notável nada mais é a multiplicação dos lados de um quadrado. Quando eu estou falando do quadrado da soma, certo? Do quadrado da soma. Então, quando eu fizer essa multiplicação, ela vai ficar dessa forma. O A vezes o B e o vezes o A. A vezes A ao quadrado. Ó, o que eu fiz aqui primeiro? Multipliquei o A vezes o A, que dá A ao quadrado, certo? Agora eu vou multiplicar o A vezes o B, que vai dar A vezes B. Então, eu multipliquei o A pelo A ao quadrado. O A pelo B, A vezes B. Agora eu vou fazer com o B a mesma coisa. Então, quando eu multiplicar o B pelo A, eu fico com A vezes B ou B vezes A, que é a mesma coisa. E quando eu multiplicar o B vezes o B, eu fico com B ao quadrado, certo? Agora, eu posso unir os que são iguais. O que é igual? O A vezes B mais A vezes B. O A ao quadrado eu vou repetir e o B ao quadrado eu vou repetir. O A ao quadrado eu repito e o B ao quadrado eu repito. Aqui eu tenho 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Então, significa que eu vou ficar com 2AB. Olha, quando eu faço essa multiplicação da soma, eu fico com essa expressão. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, certo? Essa é uma forma de eu fazer o produto dos produtos notáveis. Então, essa aqui é uma forma de fazer. Agora eu vou mostrar uma segunda. Vocês querem copiar um pouquinho, que eu deixe um tempo para vocês copiarem? Esse é o quadrado da soma. Então, vocês copiem. E eu vou dar um outro exemplo de como que eu faço para achar o quadrado da soma.
Quem já copiou, por favor, já pode me avisando para eu passar para outro exemplo. Tá. Então, eu vou passar para o próximo exemplo, que também é o quadrado da soma, só que é de uma outra forma. Olha, e eu acho que é mais ou menos assim que vocês viram na videoaula. Foi assim que mostrou para vocês na videoaula. E foi assim que tinha exercícios para vocês também. Vai salvar assim, Laura, eu vou salvar a live sim para vocês. Então, eu tenho dessa forma agora, A mais B. Lembra quando a gente trabalhou com potenciação, que eu falei para vocês, que eu lembrei que toda essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui é a minha base. Então, essa parte, o A mais o B, é a minha base. A minha base está sendo elevada ao quadrado. O que eu faço na potenciação? Ele está falando que eu tenho que multiplicar 2 vezes essa base, certo? Então, o A mais B eu tenho que multiplicar 2 vezes. Ela vai ficar assim. Ó. Então, eu tenho dessa forma a soma elevado ao quadrado. Eu tenho que lembrar que toda essa parte é a minha base, então eu tenho que multiplicar essa minha base 2 vezes, porque é o expoente que aparece ali, certo? Agora, aqui eu sei fazer, essa parte eu já sei fazer, que é a multiplicação pela distributiva. A mesma forma que a gente fez a do quadrado. Então, vamos fazer. Vamos fazer o A vezes A e o A vezes B. A vezes A ao quadrado, mais A vezes B, AB. Então, a primeira parte eu fiz. Agora falta a segunda, que é o B vezes A e o B vezes B, que vai dar AB mais B quadrado. Então, B vezes A, AB. B vezes B, B quadrado. Ele está a mesma forma de como a gente estava fazendo pela área do quadrado. Então, eu vou simplificar aqui, ou unir os que são iguais, que é o A e o B, e vou repetir o A ao quadrado e o B ao quadrado. Olha, ele ficou da mesma forma quando a gente tinha a do quadrado. A mesma forma. Tá vendo? O final aqui e o final lá. Então, quando eu falar quadrado da soma, ou eu posso lembrar da parte da área do quadrado, ou posso lembrar da parte de potenciação. Então, depois que eu já sei como que eu faço, aí agora entra o que a Ana Júlia disse ali. O quadrado do primeiro, eu tenho que lembrar que o A é o primeiro termo e o B é o segundo termo. Então, agora eu tenho A ao quadrado, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro, que é o A, vezes o segundo, que é o B, mais B ao quadrado. Então, a terceira opção para a gente lembrar de produto notável é guardar a regrinha, que é, eu vou escrever a regrinha para vocês também. Ou como a Ana Júlia já mandou ali, é o quadrado do primeiro termo
mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Conseguiram entender bem a parte da soma. O porquê que a gente faz o quadrado da soma. Então, esse primeiro que vocês aprenderam aqui é o produto notável da soma, o quadrado da soma. Tá travando para todo mundo aí? Ou é só... Agora a gente vai fazer o quadrado da diferença. Vou usar primeiro a forma geográfica para vocês aprenderem. Tá, então agora a gente vai falar do quadrado da diferença. Quando a gente fala em diferença, significa que eu estou diminuindo. Então, ele quer saber faço um exercício. Quando vocês começarem a fazer os produtos notáveis, eles vão usar todas as operações que a gente aprendeu antes. Então, no produto notável, a gente usa adição e subtração e a gente usa multiplicação. Por isso que ele é uma das últimas partes do conteúdo, porque ele usa todas as propriedades. Então, daí a gente pode fazer alguns exercícios de produtos notáveis para vocês verem como que fica, certo? Então, agora eu vou fazer o quadrado da diferença. O da diferença significa que eu vou diminuir, né? Que eu quero a diferença entre eles. Então, como que eu vou fazer para diminuir? Eu vou pegar essas medidas e vou diminuir. Vou diminuir A menos B e A menos B. Então, eu vou ter as medidas assim agora. A menos B e A menos B. Então, agora eu tenho essas medidas do quadrado. A menos B e A menos B. Como a gente está falando do quadrado, é a área do quadrado que eu quero. Então, qual é o lado desse quadrado? A menos B e A menos B. Vou fazer da mesma forma. Lado vezes lado. Então, quando eu fizer lado vezes lado, lado vezes lado, eu vou ter A menos B vezes A menos B. Então, quando eu faço lado vezes lado, um lado vale A menos B e o outro lado vale A menos B, certo? Então, quando eu faço isso, eu tenho essa forma de expressão, que também vocês já sabem fazer, porque é multiplicação. Então, agora a gente vai fazer a multiplicação dela inteira, certo? Eu já vou fazer ela inteirinha, já vou mostrar para vocês como que ela fica já pronta. A vezes B. Agora aqui. Ó, agora eu tenho que prestar atenção porque ele é uma subtração. Ele está diminuindo, certo? Como ele está diminuindo, eu tenho que fazer isso aqui, ó. O A vezes o B, o A vezes o A primeiro, A vezes A ao quadrado. Agora eu tenho o A vezes o B, mas não é o B, é menos B. O sinal que está na frente do A é mais. Então, mais com menos, menos. Menos A vezes B. Aqui eu faço menos B vezes A. Então, menos com mais, menos.
menos AB. E aqui eu faço menos com menos, mais B vezes B, B ao quadrado. Então, agora que eu tenho esse sinalzinho do menos, o sinal deles aqui dentro vai mudar, certo? Aí eu vou unir quem são os iguais e vou repetir o A ao quadrado e o B ao quadrado. Olha, então agora eu vou ficar com A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Então, no quadrado da diferença, esse sinalzinho daqui fica menos. São a mesma coisa. A vezes B e B vezes A é a mesma coisa. Ó, Laura, agora eu estou trabalhando com o quadrado da diferença. O que é o quadrado da diferença? Eu estou diminuindo. Eu tenho essas medidas do lado do quadrado. Então, eu vou diminuir o A do B, AB. E vou diminuir o A do B, A menos B, certo? Porque a diferença é menos. Eu sei que a área do quadrado é lado vezes lado. Então, quem é o meu lado? A menos B, vezes o meu outro lado, que é A menos B, certo? Agora eu faço a multiplicação. O A vezes o A dá A ao quadrado. O A vezes o B dá AB. Só que o que acontece? Na frente do A, quando não aparece nada, o sinal é mais. E aqui eu tenho um menos. Então, mais com menos dá menos. A mesma coisa aqui. Eu tenho B. Eu vou pegar o B e vou multiplicar com A. B vezes A, AB. E agora eu tenho menos e mais. Menos com mais, menos. Então, menos AB. Agora, B vezes B, B ao quadrado. Eu vou unir quem são os semelhantes, que é o AB. Eu estou com menos AB e menos AB. Vai dar menos 2AB, certo? Agora a gente vai fazer da outra forma para ver como que vocês fazem. Ó, então agora eu tenho assim, A menos B ao quadrado. Eu tenho que lembrar que o A menos B é a minha base. Então, o A menos B é a minha base. Então, significa que eu tenho que multiplicar quantas vezes esse A menos B? 2 vezes. Então, eu vou multiplicar. A menos B vezes A menos B. Ó, então, eu tenho A menos B ao quadrado, a minha base eu tenho que multiplicar 2 vezes, certo? Distributiva, vocês já sabem fazer. Então, eu vou fazer de novo. Agora, eu vou fazer mais devagarzinho para vocês entenderem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu A e vou multiplicar por A menos B. Então, vamos fazer lá. O A vezes A e o A vezes o menos B. Então, A vezes A vezes A ao quadrado. Agora, eu tenho A vezes o menos B. O sinal do A que não aparece é mais. Mais com menos, menos. Então, aqui vai ficar menos. Menos. Agora, A vezes B, AB. Então, a primeira parte que eu peguei o A e multipliquei. Agora, eu vou fazer a segunda parte. Vou pegar o B e vou multiplicar. B vezes A e B vezes B. Agora eu tenho que pensar da mesma forma. Na frente do B eu tenho o sinal do menos. Então é menos e o sinal do mais que está na frente do A, quando não aparece. Então, menos com mais, menos. Menos. E B vezes A, ou A vezes B, é igual. Então, A vezes B.
Agora, eu tenho B vezes B, só que é menos com menos, menos com menos, mais. E B vezes B, B ao quadrado. Então, quando eu fizer a multiplicação, ela vai ficar assim. Agora, eu posso unir os termos semelhantes. Quem é o termo semelhante? AB e AB, certo? Vou repetir o A ao quadrado e vou repetir o B ao quadrado. Agora, eu vou ficar com essa forma aqui, ó. A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Isso mesmo. O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, ao invés de eu fazer todas essas continhas aqui, eu preciso só decorar. Eu só preciso decorar essa parte, essa última linha, que é o que a Ana Júlia colocou ali. Que agora a gente trabalhou com o quadrado da diferença. Agora eu vou mostrar para vocês. A diferença do que é esse aqui é o da soma, ó. A ao quadrado mais 2b, 2a vezes b mais b ao quadrado. Qual que é a diferença do da soma pro da diferença? É o sinalzinho do menos. Na soma, todos eles eu estou somando, e no da diferença, esse sinalzinho do primeiro vai ser menos, certo? Conseguiram entender agora? Então, sempre que eu falar em produto notável, eu preciso só lembrar da forma, decorar essa fórmula aqui e decorar essa fórmula aqui. Se eu decoro a fórmula da soma, eu nem preciso decorar a fórmula da diferença, porque só vai mudar o sinal depois, certo? Eu não posso esquecer que o da soma, todos eles eu estou somando, e o da diferença, só esse sinalzinho que muda, certo? Tudo bem para vocês? Então, agora a gente vai fazer o produto da soma pela diferença. Então, da mesma forma, eu vou ter o quadrado e agora eu quero o produto da soma pela diferença. O que significa? Significa que um dos lados eu vou somar e o outro lado eu vou diminuir, certo? Então, eu vou escrever aqui. Um lado eu somo e o outro lado eu vou diminuir. Olha. Então, agora, quando eu falo produto da soma pela diferença, um lado eu somo e o outro lado eu diminuo, certo? Como a gente está trabalhando com a área do quadrado é lado vezes lado. Então, vou escrever aqui também. Então, é lado vezes lado. Então, um lado é A mais B e o outro lado é A menos B. Olha, agora eu fico assim, ó. A área do quadrado é um lado vezes lado. O primeiro lado é soma, então A mais B. O segundo lado é a diferença, então A menos B. A gente vai fazer a distributiva da mesma forma como a gente já sabe fazer.
que é da multiplicação, e vamos ver como que fica. Então, eu vou pegar o A primeiro e vou multiplicar por A menos B. Então, A vezes A ao quadrado, menos A. Ó, então, quando eu pego o A e multiplico por A ao quadrado. Quando eu pego o A e multiplico por menos B, menos A ao quadrado. Agora eu vou fazer com o B a mesma coisa. Vou multiplicar o B pelo A e o B pelo menos B. Então, agora, A vezes B mais com menos B. Ó, vou explicar desde o comecinho aqui. Eu tenho A. O A está positivo. Então, A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. O A está positivo, então é mais com menos, menos. Agora eu vou pegar o B. O B vezes A, AB. Ele está mais e aqui também está mais. Então, mais com mais, mais. Agora eu faço B vezes B, B ao quadrado. O sinal que está aqui na frente do B é mais. Então, mais com menos, menos. Certo? Nesse caso aqui, ele fica menos B quadrado. Então, agora eu tenho que fazer aqui, agrupar os termos semelhantes. Ó, eu tenho AB negativo e tenho AB positivo. O que acontece mais com menos aqui? Eu tenho um que é positivo e um que é negativo. Eles vão se anular. Isso vai ser igual a zero. Então, ele vai anular. Então, não vai mais existir essa parte aqui. Essa parte de dentro não vai mais existir. O que vai restar para mim? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, o produto da soma pela diferença é A ao quadrado menos B ao quadrado, que é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. O produto da soma pela diferença é o mais fácil, porque eu não vou ter essa parte de dentro. Eu só preciso saber quem é o primeiro termo, preciso saber quem é o segundo termo, fazer a diferença entre eles ao quadrado, certo? Isso mesmo, como a Ana Júlia colocou lá. Tudo bem para vocês? A diferença desse do quadrado da soma para os outros, esse aqui, que é o quadrado da soma pela diferença, ele é diferente dos outros, porque ele nunca vai aparecer como potenciação. Por que ele não vai aparecer como potenciação? Porque um vai ser mais e o outro vai ser menos, certo? No outro, ou os dois eram mais, ou os dois eram menos. Nesse caso, um é mais e o outro é menos. Então, no produto da soma pela diferença, ele sempre vai aparecer assim: A mais B vezes A menos B, certo? Então, agora a gente vai fazer alguns exercícios. Vocês querem fazer algum da lista específica? Senão, eu escolho qualquer um para a gente fazer. Então, eu vou pegar um aqui para a gente fazer. Da lista de produtos notáveis. A gente vai fazer alguns exercícios do número 3. Então, se vocês querem dar uma olhada, a gente vai fazer alguns exercícios da lista de produtos notáveis, o número 3, que ele já dá alguns específicos para a gente fazer. Então, eu vou dar uma olhada aqui, vou escolher alguns. Vocês querem algum específico para tirar dúvida daqueles da lista?
Que daí eu já faço aqui com vocês. Tem algum específico que vocês querem fazer? Senão eu já copio algum aqui para a gente fazer juntos. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver. Quadrado do primeiro termo. Então, vamos fazer um que seja esse aqui. O número 4. É 4x ao quadrado menos 9y ao quadrado. Certo. Tá, então eu vou fazer. Eu escolhi aqui do número 3, eu escolhi o número 4, o quarto exercício lá do número 3, e a gente vai fazer. Então, vamos fazer primeiro da forma que eu vou ter que repetir a base, certo? Então, eu vou ter que repetir 2 vezes tudo que está dentro do parênteses. Então, vamos fazer lá. 4x ao quadrado menos 9y vezes 4x ao quadrado menos 9y. Tá, ó. Então, agora eu tinha assim e fiquei dessa forma, certo? O que eu faço? Primeiro eu faço a distributiva. Então, eu vou pegar o primeiro termo, que é o 4x ao quadrado, e vou multiplicar pelos termos de lá. Então, agora eu fico com o primeiro termo, segundo termo. Então, agora vamos pensar assim. 4 vezes 4, 16. 16. Agora aqui, x ao quadrado vezes x ao quadrado, repito a base, somos expoentes. Então, vou repetir a base, que é o x, e somar os expoentes. Repito a base, x, e somos expoentes. Certo. Agora a segunda parte. 4 vezes menos 9, menos 36. E eu vou ter x ao quadrado vezes y. X ao quadrado vezes o y. Então, o 4 eu multipliquei pelos 2, certo? Agora eu vou fazer com menos 9 a mesma coisa. Então, menos 9y vezes 4x. E o menos 9y vezes menos 9y. Então, vamos começar aqui. 9 vezes 4, 36. Eu tenho menos e mais. Menos com mais, menos. 9 vezes 4, 36. Então, eu vou ficar com menos 36. Vou repetir as letras que está seguindo aqui, ó. Eu tenho y, x ao quadrado. Então, x ao quadrado menos y, eu vou repetir. X ao quadrado vezes y. Então, x ao quadrado vezes y. Agora eu tenho menos 9 vezes menos 9. Menos com menos, mais. Então, vou ficar com mais. 9 vezes 9, 81. Então, 81. E agora, eu tenho y vezes y. Vou repetir a base e somar os expoentes. Então, eu vou ficar com y. 1 mais 1, 2. Então, vai ser y ao quadrado. Ó. Então, quando eu fiz toda a distributiva multiplicação, eu fiquei com isso aqui. Agora, eu tenho que agrupar os termos que são semelhantes. Quem são os termos semelhantes? O que tem x ao quadrado y. Ó, x ao quadrado y, x ao quadrado y. Eu tenho menos 36 e menos 36. Então, eu vou agrupar esses dois que são iguais. Esse aqui eu vou repetir e esse eu vou repetir. Então, eu vou repetir 16x à quarta
E vou repetir o 81y ao quadrado. Então, o sinal eu vou continuar o mesmo, vai ser menos. 36 e 36, como eles são sinais iguais, a gente soma. Vai dar 72x ao quadrado, y. Então, o quadrado da diferença é 12x à quarta menos 72x ao quadrado vezes y mais 81y ao quadrado. Certo? E se eu fizesse da forma para eu decorar o quadrado do primeiro termo vezes... Será que vai dar certo? Vamos tentar? Vou escrever ele aqui de novo. Então, ele é 4x ao quadrado menos 9y. Então, eu sei que é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo. Vou salvar a live, sim. A live fica salva. Não precisa se preocupar que a live fica salva. Depois eu mando o link para vocês, certo? Então, vamos fazer aqui rapidinho essa para ver se vai dar certo. Então, primeiro ele fala o quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 4x ao quadrado. Então, eu tenho que colocar aqui no lugar do A. Então, vamos colocar lá. 4x ao quadrado, menos 2. Ok. Menos o 2 eu repeti. Quem é o primeiro termo? 4x ao quadrado. Vou repetir lá. Então, vezes 4x ao quadrado. O meu segundo termo é menos 9y. Então, vou repetir lá. Menos 9y. Menos. E ele quer o segundo termo ao quadrado. Meu segundo termo é menos 9y. Então, mais menos 9y. Ó, certo? Então, eu vou ficar dessa forma. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. O quadrado do segundo termo. Agora eu tenho que olhar assim. O quadrado do primeiro termo. O quadrado de 4 é 16. Então, 4 ao quadrado, 16. X ao quadrado, o que eu faço com esses expoentes? Eu vou multiplicar. Vou repetir o x e multiplico 2 vezes 2. O que eu estou fazendo agora é pensando se eu... Ó, Camila, agora eu tenho que pensar assim, eu tenho o mesmo exercício, certo? Que ele é ao quadrado aqui. Eu tenho o mesmo exercício, 4x ao quadrado menos 9, certo? 4x ao quadrado menos 9, elevado ao quadrado. Se eu não consigo fazer pelo lado vezes lado, que é repetir a base, e eu sei de cor a fórmula, lembra que eu falei que tem a fórmula que a Ana Júlia também escreveu aqui? Então, eu tenho que olhar primeiro, ele é soma ou ele é diferença? Ele é diferença, certo? Então, eu consigo lembrar. Como que é a regrinha da diferença? O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Agora é só eu substituir. Quem é o primeiro termo? 4x ao quadrado. Menos 2 vezes. Quem é o primeiro termo? 4x ao quadrado.
vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo? Menos 9y. Mais o segundo termo ao quadrado. Quem é o segundo termo? Menos 9y. Então, agora, eu só substituí eles nessa formulazinha aqui, certo? Eu sei essa fórmula de cor. Se eu souber essa fórmula de cor, eu consigo substituir eles, certo? Então, agora eu tenho 4 ao quadrado, 16. X eu vou repetir. 2 vezes 2, 4. Então, eu vou colocar embaixo aqui, 16x a quarta. Ok. Agora eu tenho que pensar assim. Eu tenho menos 2 multiplicando por 4. Menos 2 multiplicando por 4 dá menos 8. Certo? Menos 8 vezes menos 9. Menos 8 vezes menos 9 é igual a mais 72. Porque menos com menos, mais. Então, mais 72. Certo? Quem são as letras que tem aqui? X ao quadrado e o y. Então, eu vou repetir. X ao quadrado e o y. Agora, eu tenho aqui. Na parte de dentro, é menos 9y. Só que ele quer dizer que é ao quadrado. Então, eu tenho que pensar assim. Menos 9 vezes menos 9. Menos 9 vezes menos 9 é igual a mais 81. Então, mais 81. E o y vai ser elevado ao quadrado, porque o expoente que não aparece aqui é 1. 1 vezes 2, 2. Então, y ao quadrado. Agora, se eu olhar a resposta da primeira com a resposta da segunda, deu a mesma coisa. Certo? Ó. Uma eu fiz multiplicando os dois e fazendo a distributiva. E o outro eu fiz lembrando da regrinha o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E os dois deram o mesmo resultado. Certo? Vocês querem que eu faça mais algum daqueles? Vou mostrar as folhas para vocês, então. Desse exercício que a gente fez. Aqui primeiro. Quando a gente fez a distributiva. Verdade. A Ana Júlia me lembrou ali, é verdade. O sinal é menos 72. É certo, porque o segundo termo, nesse caso, eu não levo o sinal junto. Eu só penso nele como 9y. Ó, a Ana Júlia me lembrou. Ó. Obrigada, Ana Júlia. Ó. Quando eu penso no segundo termo, eu só preciso olhar para o termo, eu não preciso olhar para o sinal, nesse caso. Quando eu lembro da regrinha. Quando eu lembro da regrinha, eu só preciso olhar dele, ó. Só o 9y. Então, o meu segundo termo é o 9y e não menos 9y. Certo? Aí o sinal aqui fica menos. Certo? Então, a Ana Júlia tá certa. Obrigada, Ana Júlia. Ó. Então, eu vou mostrar o primeiro para vocês olharem.
para vocês verem. Vocês não precisam mandarem, tipo, toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte. As respostas, vocês podem mandar a resposta direto assim. Só a última linha da resposta. Não precisa mandar ela toda assim, sabe? Pode mandar ela só a última resposta. Até porque na prova, quando vocês forem fazer, ele não vai mostrar o desenvolvimento, ele só vai dar a resposta final, certo? Então, vocês já conseguiram copiar bem essa? Eu vou mostrar outra forma. Deixa eu escrever aqui direitinho para vocês. 4x ao quadrado menos 9y ao quadrado igual a ao quadrado menos 2 vezes a mais b ao quadrado. Tá, eu vou escrever aqui para vocês, numa outra folha, o que vai cair na prova, para vocês já copiarem e estarem estudando, tá bom? Então, vamos escrever aqui, conteúdos da prova. Multiplicação. Ó, então para a prova vai cair esses três conteúdos: multiplicação, fração e produtos notáveis, certo? Então vão ser esses 3 conteúdos principais. Só que se vocês olharem na plataforma, ainda tem atividade de fatoração e eu vou colocar algo sobre divisão. Esse eu vou fazer um trabalho para vocês me entregarem. Não vai cair na prova, tá? Então o que vai cair na prova são esses 3 conteúdos, certo? Esses 3 conteúdos são os principais que vão cair na prova. A fatoração, que já tem conteúdo na plataforma, eu vou fazer como trabalho. Então, da mesma forma como a gente estava fazendo. Vocês faziam as atividades e me mandam pelo e-mail, que vai valer nota. Mas para a prova, são só esses aqui, certo? E vocês estão. O diretor vai fazer uma live hoje, às 7 da noite. Essa live ele vai explicar como que vai ser a avaliação. Sim, as fotos que vocês mandam para mim chega por e-mail, sim. Como eu tenho recebido muitas fotos, eu não tenho conseguido responder todo mundo. Mas eu já corrigi também, já dei uma olhada, também parabenizar, porque quase todo mundo tem feito as atividades lá. E não percam a live do diretor hoje, que ele vai explicar a forma como vai ser essa avaliação. A avaliação vai ser pela plataforma também. Ele vai dizer os horários certos para vocês, qual é o horário de cada matéria, as datas. Se vocês tiverem dúvidas em conteúdos daí, segunda-feira, a gente pode fazer
pelo Zoom. Eu marco a live, mando o link para vocês, como eu fiz desse. Assim a gente pode se ver também. Se vocês têm dúvidas nos exercícios e queiram fazer mais. Sim, isso. Aí eu envio para vocês tudo bem certinho na plataforma, o link, o código para vocês entrarem. Espero que tenha. Espero que tenha suprido um pouco da necessidade de vocês nesse primeiro momento, que vocês tenham entendido o conteúdo. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem mandar mensagem para mim lá na plataforma, pelo e-mail, caso vocês queiram conversar. Fiquem à vontade. Bom, vocês têm mais alguma dúvida? Senão a gente já pode terminar por aqui, porque ainda tem mais algumas. As frações, elas são bem difíceis mesmo. Eu gravei um vídeo sobre frações, mas eu ainda não tenho o link da aula. Então, assim que eu tiver, daí eu mando para vocês. Eu preciso editar também algumas coisas nesse vídeo para vocês aprenderem, para vocês compreenderem melhor. E não esqueçam, eu coloquei lá na plataforma, semana que vem a gente vai começar as aulas dos triângulos, que vocês tanto queriam, vai acontecer. Então, eu preciso que vocês tenham compasso, régua, para a gente estar trabalhando. É bom que vocês usem folha Chamex, né? Folha 4 para fazer esses quadrados, para vocês entenderem bem. Eu gravei um vídeo sobre frações e daí vocês vão ter esse vídeo também logo. Ele vai para vocês. Provavelmente segunda, terça-feira eu já mando o link do vídeo para vocês. Essas folhas desses exercícios aqui que eu mostrei para vocês na live, eu vou digitalizar elas e vou mandar também lá na plataforma para vocês. Vou mandar aqui mesmo pelo inbox aqui o meu número, caso vocês queiram, para vocês estarem tirando dúvida. Eu acho que provavelmente para vocês vai ficar melhor fazer essa live do Zoom no período da tarde, né? Pela questão que talvez as provas sejam no período da manhã. Então vamos esperar para ver a live do diretor hoje, como que ele vai falar que vai acontecer os horários das provas. Aí a partir do que ele falar, eu já consigo marcar a reunião no Zoom para nós na semana que vem. Mas vamos esperar primeiro para ver qual é o horário que ele vai dizer das provas, para não atrapalhar o horário das provas de vocês. Eu estou fazendo essas correções desses exercícios, das listas, e vou mandar para vocês, sim, para vocês darem uma olhada, estudar para a prova. Os de produtos notáveis eu já tenho tudo melhor e eu já tenho tudo pronto, o de produtos notáveis. Daí eu já mando para vocês. Frações ainda também eu tenho que terminar algumas, corrigir, mas mando tudo, os exercícios feitos para vocês por lá. Os de hoje também, essas folhinhas eu mando para vocês. Eu espero que tenha dado uma clareada aí na mente de vocês. E se cuidem, lavem as mãos. É muito importante que a gente se cuide. E vamos esperar a live para eu falar bem certinho lá na plataforma o horário da nossa reunião na segunda-feira. Tá bom? Já mandei meu número para vocês. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, tá? Então é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho. E até a próxima. E se cuidem. Principalmente se cuidem.
Tchau, tchau.